O ar na capela gótica da Herdade Moretti estava pesado, sufocante, não só com o cheiro adocicado de lírios brancos e incenso, mas com a falsidade. Aquilo, aquilo era o meu funeral, o meu enterro de corpo ausente, um espetáculo grotesco montado pelos mesmos que me tinham sentenciado à morte. O João Moretti, o carniceiro de Lisboa, como alguns me chamavam, estava ali, em carne e osso, observando a sua própria farsa. Lembro-me do som das portas de carvalho a rangerem quando se abriram atrás de mim, um barulho que cortou o silêncio respeitoso como um trovão. Cada cabeça se virou, olhos arregalados, bocas entreabertas. A Ana, minha esposa, parada ao púlpito, com o seu vestido preto de alta costura e um véu que convenientemente escondia a secura dos seus olhos, congelou. Ao seu lado, o Pedro, o meu subchefe, o meu irmão de vida, empalideceu. A cena era quase cômica, se não fosse tão visceralmente pessoal. Mas como é que cheguei aqui? Que viravolta do destino, ou melhor, que torção traiçoeira me trouxe de volta do meu próprio túmulo? 10 dias antes. A chuva em Lisboa não costuma limpar as coisas, só as torna mais escorregadias. E naquela noite a Avenida da Liberdade estava a afogar-se num dilúvio implacável. Às 2 da manhã, não era suposto eu estar ali, no meu Rolls-Royce Phantom blindado, com o Cale, o meu motorista mudo e fiel, a cortar as águas. Era para estar num hangar privado, algures no porto, a negociar uma trégua delicada com as 5 famílias do norte. Mas a intuição, aquele sexto sentido que me manteve vivo durante 34 anos e me valeu o título de Capo dei Capi, gritou-me para sair. A reunião parecia errada. O ar estava demasiado parado, os apertos de mão pegajosos, os sorrisos forçados demais. Não era o meu estilo. Então desapareci. Arranjei um voo fretado de volta para Lisboa sem dizer uma palavra a ninguém. Nem mesmo ao Gonçalo, o meu chefe de segurança, que estava com o resto da minha equipa à espera de mim no aeródromo. Não vás para a entrada principal, instruiu Cale. Deixa-me na entrada de serviço no lado norte. Apaga das luzes. Ele acenou com a cabeça, os seus olhos fixos nos retrovisores, enquanto o carro deslizava silenciosamente pelo asfalto molhado da longa entrada da Herdade Moretti. A mansão, uma fortaleza de pedra calcária e arquitetura gótica, pairava contra o céu tempestuoso como uma besta adormecida, com um olho aberto. Estava exausto. O meu ombro esquerdo latejava. Uma bala de há 6 meses ainda lá estava a recordar-me o preço da coroa. Só queria um uísque, um duche quente e rastejar para a cama, ao lado da minha esposa, Ana. Ana, a filha de um senador, a mulher que trouxe alguma legitimidade ao meu nome manchado de sangue. Lembro-me vagamente do nosso casamento, uma ostentação necessária, um espetáculo para os jornais e para os rivais. Eu não a amava daquela forma apaixonada dos livros, mas havia um respeito, um acordo tácito. Ela cumpria o seu papel, eu o meu. Nunca me ocorreu questionar mais do que isso. Saí do carro, a chuva a empapar instantaneamente o meu casaco de cachemira. Sinalizei a Cale para dar a volta e esperar. Digitei o código no teclado da entrada de serviço. 1985, o meu ano de nascimento. Simples, arrogante. A porta clicou. A cozinha estava escura, iluminada apenas pelo brilho azulado do frigorífico Sub-Zero e pelos relâmpagos que dançavam lá fora, pelas janelas enormes. A casa era geralmente silenciosa, mas este silêncio era diferente, denso, como se o ar estivesse sob pressão. A minha mão foi automaticamente para a bereta, escondida na minha cintura. Movi-me pelo chão de mármore. Os meus sapatos de pele italiana não faziam qualquer som. Eu era um predador no meu próprio território. Estendi a mão para a maçaneta da porta que dava para o corredor principal, mas antes que os meus dedos tocassem o latão, uma sombra desprendia-se da despensa. Num borrão de movimento,
Saquei a arma, apontando o silenciador para a testa da figura. Mexe e morres, rosnei, o trovão a mascarar a minha voz. A figura não se encolheu, não implorou. Apenas avançou para a fresta de luar que entrava pela janela. Porque era Sofia, Sofia Valente, a empregada de limpeza, a rapariga silenciosa de olhos castanhos, que me dobrava as camisas e polia a prataria. Estava conosco há 2 anos. E em todo esse tempo, não tinha a certeza se a tinha ouvido falar mais de 10 palavras. Sim, senhor. Não, senhor. Imediatamente, senhor. Mas esta noite ela não estava no olhar para o chão. Estava a olhar diretamente para o cano da minha arma, o peito a arfar, o cabelo colado à testa como se tivesse estado a correr. Não usava o uniforme, mas sim uma t-shirt cinzenta, oversized e calções, descalça sobre a pedra fria. Senhor Moretti, sussurrou, a voz trêmula, mas os olhos ferozes. Por que é que estás acordada, Sofia? Baixei a arma 1 centímetro, mas o meu dedo ficou no gatilho. E por que é que estás escondida no escuro? Ela não respondeu. Em vez disso, encurtou a distância entre nós. Era uma quebra de protocolo tão grave que era quase suicida. Estendeu a mão, a sua pequena mão calejada, agarrando o meu casaco encharcado. Tem de ir embora, sussurrou. Franziu a testa, a minha paciência a esgotar-se. Esta é a minha casa. Recue, Sofia. Por favor, sibilou, o seu aperto a apertar-se. Não era suposto estar aqui. O voo. O manifesto dizia que estaria em Nova York até terça-feira. Os planos mudam. Empurrei a mão dela. Quem está aqui? Intrusos? Pior? Escarneci. Não há nada pior do que intrusos na casa de um chefe. Virei-me para a porta do corredor novamente. A Sofia atirou-se à minha frente, as suas costas batendo na porta com um baque surdo. As lágrimas brotavam agora dos seus olhos, quentes e desesperadas. João, pare! Se for lá, é um homem morto. Geometra. Ela usou o meu primeiro nome. Nenhum empregado alguma vez usara o meu primeiro nome. Agarrei-a pelo queixo, forçando-a a olhar para mim. De perto, senti o seu cheiro. Baunilha e terror. Do que estás a falar? Ela levou um dedo trêmulo aos lábios. Fique em silêncio, murmurou, a ordem pairando no ar como uma lâmina de guilhotina. Apenas ouça. Alcançou atrás de si e abriu a porta apenas um pouco. O som da sala de estar principal flutuou para a cozinha. A acústica da mansão tinha sido concebida para levar o som para festas, mas naquela noite transportava uma conversa que me atingiu mais forte do que uma bala. O champanhe está fresco, querida. Devíamos brindar. Era a Ana, a minha mulher. A sua voz não era sonolenta. Era brilhante, excitada. A viúva Moretti, respondeu uma voz grave e arranhada. Senti o sangue fugir-me do rosto. Conhecia aquela voz. Era o Pedro, o Touro Diniz, o meu subchefe, o meu melhor amigo desde que éramos miúdos a roubar tampas de rodas na moraria. A nós, a Ana riu. O som de cristais a tilintar ecoou. Quando é que sai a notícia? O avião caiu sobre o Atlântico há 20 minutos, disse Pedro. O som de um charuto a ser cortado pontuou a sua frase. Falha mecânica. Trágico. Os corpos provavelmente nunca serão recuperados. Fiquei congelado na cozinha escura, a chuva fria na minha pele subitamente parecendo gelo. Eles não tinham apenas planeado um golpe. Tinham sabotado o meu jato privado. Se não tivesse apanhado o voo fretado, seria detritos a flutuar no oceano agora mesmo. Olhei para a Sofia. Ela já não estava a chorar. Estava a observar-me. Os seus olhos, poças escuras de compreensão, ela salvara a minha vida. Mas por quê? A percepção atingiu-me com a força de um golpe físico, fazendo-me cambalear um passo para trás. Olhei para a bereta na minha mão. Parecia pesada, desajeitada. Tinha munições suficientes para os matar a ambos. Devia matá-los a ambos.
e romper pelas portas, dar 2 tiros no peito do Pedro e um no coração traiçoeiro da Ana. Dei um passo em frente, a raiva a cegar-me. A mão da Sofia ela apertou o meu pulso. O seu aperto era surpreendentemente forte. Não, sussurrou a sua voz mal audível por cima do zumbido do frigorífico. Olhei para ela com os olhos selvagens. Larga-me, vou massacrá-los. E depois? Sofia desafiou, o seu sussurro afiado como uma navalha. O Pedro tem 4 homens posicionados no portão da frente, 2 no jardim. Não veio sozinho. Se os matar, a equipa de segurança dele entra e transforma-o em queijo suíço antes que consiga recarregar. Tá declarado morto, João. A família confia no Pedro. Se aparecer agora sem apoio, ele vai dar a volta à história. Vai dizer que enlouqueceu. Vai matá-lo e alegar autodefesa. Rangei os dentes, os músculos do meu maxilar a saltar. Ela tinha razão. Estrategicamente, ela tinha absoluta razão. Estava em desvantagem, exausto e oficialmente morto. O elemento surpresa era a minha única arma, mas era uma arma de tiro único. Como é que sabe sobre a segurança? Perguntei, estreitando os olhos. Servi-lhes café, disse a Sofia simplesmente. Antes de vir para cá, esconder-me. Eles pensam que eu saí para a noite. Por que é que não saíste? A Sofia olhou para baixo, um rubor a subir nas suas bochechas que a escuridão maioritariamente escondia. Eu esqueci-me do meu livro. Voltei, ouvi-os a falar. Ouvi o plano e esperou por mim? Esperei para avisá-lo ou para o chorar. Algo mudou no meu peito. Uma estranha calidez no meio da fria realidade da minha vida a desmoronar-se. Afastei-a da porta e arrastei-a para a despensa dos empregados. Uma passagem estreita forrada com prateleiras de massa e azeites importados. Há uma saída onde não nos vejam? Perguntei, guardando a arma. Precisava de pensar. Precisava de uma sala de guerra, não de uma cozinha. O elevador de roupa suja, disse a Sofia. Cai para a cave. Há um túnel de escoamento que leva à casa dos barcos. Olhei para ela impressionado. Nem sabia que o túnel de escoamento era acessível. É o senhor que é dono da casa, senhor Moretti, disse ela, um humor seco a surgir apesar do perigo. Não é o senhor que a limpa. João, corrigia. Se sobrevivermos a isto, chama-me João. Se, enfatizou. Movamo-nos para a lavandaria adjacente à cozinha. Cada rangido do soalho parecia um tiro aos meus ouvidos. Ainda podia ouvir o murmúrio de vozes da sala de estar. O riso da Ana, um som que eu costumava amar, agora soava como a risada de uma bruxa. E as contas? A Ana perguntava. Parei, sinalizando a Sofia para parar. Eu precisava de ouvir isto. Já transferidas, respondeu o Pedro. A conta no Algarve está desbloqueada com os dados biométricos dele. Ou melhor, com a cópia que tão gentilmente adquiriste enquanto ele dormia. Instintivamente toquei no meu polegar. A Ana, as noites em que ela me segurava a mão enquanto eu dormia. As vezes em que ela me limpava o telemóvel. Ela tinha estado a colher a minha vida digital peça por peça. E a empregada? Perguntou Pedro. O meu sangue gelou. Olhei para a Sofia. Ela ficou rígida. Sofia! Ana suspirou, parecendo aborrecida. É uma ninguém, uma errante. Não tem família, não tem história. Despedei-a há 1 hora. Disse-lhe para tirar a noite e não voltar até segunda. Provavelmente já está a meio caminho da estação de autocarros. Bom, Pedro resmungou. Pontas soltas são uma chatice. Se ela voltar, trate dela, com prazer. É demasiado bonita para o seu próprio bem, de qualquer maneira. Já vi a forma como o João olha para ela quando pensa que ninguém está a ver. Pisquei os olhos, olhei para a Sofia. Ela estava a olhar para o chão, o pudor a irradiar dela. Eu tinha olhado para ela. Pensei que tinha sido discreto. Pensei que estava apenas a apreciar a eficiência.
Mas talvez no vácuo solitário do meu casamento, os meus olhos tivessem demorado-se na única suavidade na minha vida. É engraçado, a mente tem as suas próprias armadilhas, não é? Pensamos que somos donos dos nossos pensamentos, das nossas observações, mas e se o nosso corpo trai as nossas intenções mais bem guardadas? E se o que consideramos um olhar casual é, na verdade, um poço de anseios não reconhecidos? Temos de ir, sussurrou a Sofia, puxando a minha manga. Agora. Acenei com a cabeça. Deslizamos para a lavandaria. Abri o elevador de roupa, um quadrado de metal na parede. Era um espaço apertado. As senhoras primeiro, murmurei. A Sofia não hesitou. Agarrou-se às bordas e deslizou de pés para a escuridão. Um baque suave ecoou segundos depois. Segui, o metal raspando o meu fato, mergulhando-me no abismo da minha própria cave. Aterrei numa pilha de lençóis. A cave cheirava a detergente e terra úmida. A Sofia já estava junto à pesada porta de ferro do túnel de escoamento, a lutar com o mecanismo de roda enferrujado. Está preso, grunhiu a fazer força. Afastei-a. Deixa-me. Agarrei a roda. O meu ombro gritou em protesto, a velha ferida a inflamar-se, mas canalizei a minha raiva para o meu aperto. Com um guincho metálico que soou perigosamente alto, a roda girou. A porta gemeu, abrindo-se e revelando um túnel negro que cheirava a água do lago e podridão. Anda! Comandei. Enquanto a Sofia entrava no túnel, as luzes da cave acenderam-se de repente. Ei! Gritou uma voz do topo das escadas. Virei-me sacando a arma. No topo das escadas da cave estava o Rui, um dos capangas do Pedro. Um homem enorme a segurar uma submetralhadora. Os olhos do Rui arregalaram-se. Estava a olhar para um fantasma. Chefe! Não hesitei. Não ofereci uma explicação. 2 toques no gatilho. Pam! Pam! O silenciador fez o seu trabalho. O Rui desabou, caindo pelas escadas de madeira, aterrando num monte aos meus pés. Mexe-te! Rugei. Empurrando a Sofia para o túnel e batendo a porta de ferro atrás de nós. Girei a roda, trancando-a, mesmo quando as balas começaram a zumbir contra o metal do outro lado. Estávamos no escuro, presos num túnel debaixo da herdade, e a caça tinha acabado de começar. Onde é que isto sai? Perguntei, a minha voz ecoando no espaço úmido. Tirei o telemóvel, sem sinal. A casa dos barcos, disse a Sofia, a voz a tremer novamente. Mas, João, há algo que precisa de saber sobre a casa dos barcos. O quê? Cortei, usando a luz do telemóvel para iluminar o caminho. É onde eu moro, disse ela. Os aposentos dos empregados na casa principal tinham bolor. Não sabias? Então mudei-me para o sótão da casa dos barcos há 3 meses. Então... Ela engoliu em seco. É onde guardo... Guardas o quê? Ela olhou-me diretamente nos olhos. A luz azul do telemóvel lançava longas sombras no seu rosto. A prova. Os arquivos. Parei de andar. Que arquivos, Sofia? Eu não sou só uma empregada, João. Confessou ela, o eco do tiro ainda a ressoar nos nossos ouvidos. O meu nome verdadeiro é Sofia Valente, e o meu pai era o homem que o senhor matou para subir ao trono. Geometra, a família Valente, a guerra de 2018. Eu tinha os aniquilado. Lembro-me do Carlos Valente, do seu rosto no armazém do Cais do Sodré, o olhar nos seus olhos quando lhe disparei. As suas últimas palavras. O meu sangue vai afogar-te. Nunca pensei que fosse levá-las tão literalmente. Eu vim para o matar, disse ela, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Passei 2 anos à espera do momento perfeito para envenenar o seu uísque ou cortar-lhe a garganta enquanto dormia. Levantei a arma lentamente, apontando-lhe para o peito. Dá-me uma razão para não terminar o legado do teu pai agora mesmo. Por quê? A Sofia deu um passo em direção à arma, o peito a tocar o silenciador. Porque, algures pelo caminho, deixei de o odiar e comecei a vê-los.
A Ana e o Pedro. Foram eles que venderam o meu pai ao senhor. Tenho as provas na casa dos barcos. Tenho as gravações. Tenho tudo. Olhei para ela. As reviravoltas estavam a chegar demasiado depressa. A minha mulher era uma traidora. O meu melhor amigo era um usurpador. E a empregada que acabara de salvar a minha vida era a filha do meu maior inimigo. Mostra-me. Baixei a arma. Mas se me traíres, Sofia, vou deitar esta cidade abaixo contigo nela. Eu sei, sussurrou ela. Conto com isso. O túnel era um pesadelo claustrofóbico de água a pingar e ratos a correr. Eu movia-me com a eficiência de um soldado, mas a minha mente era uma tempestade. Sofia Valente, a filha de Carlos Valente, o homem que eu tinha morto num armazém em 2018 para acabar com a guerra de 3 anos. Chegamos ao fim do túnel, uma pesada escotilha de madeira que dava para o chão da casa dos barcos. Abria com um empurrão, emergindo no ar fresco e úmido do armazenamento de barcos. Uma elegante lancha aquarama de mogno balançava na água, mas a Sofia ignorou-a, subindo uma escada para o sótão. Segui, arma na mão, varrendo o quarto. Era um espaço pequeno, humilde, mas acolhedor. Livros empilhados por todo o lado, um pequeno catre, e escondida debaixo de uma tábua solta debaixo da cama, uma caixa metálica com fecho. A Sofia tirou-a, as mãos a tremer enquanto digitava uma combinação. Tirou uma pilha de papéis amarelados e uma pen USB. Aqui, disse, empurrando-os para mim. Olhe as datas. Analisei os papéis na penumbra que vinha do Tejo. Transferências bancárias, registros de chamadas. 2018, murmurei, antes de a guerra acabar. O Pedro estava a alimentar o meu pai com as suas localizações, disse a Sofia, a voz oca. Ele queria o morto nessa altura para poder assumir o controlo. Mas era demasiado bom. Sobreviveu a todas as emboscadas. Então, o Pedro mudou de lado, vendeu o meu pai para si para ganhar a sua confiança e jogou a longo prazo. E a Ana? A Ana era a intermediária. Estava a dormir com o Pedro antes de alguma vez o conhecer. Casou-se consigo para o manter distraído enquanto eles drenavam as suas contas. Senti a bile subir-me à garganta. O meu casamento inteiro, a minha melhor amizade, tudo era uma produção teatral. Olhei para a Sofia. Por que é que não usaste isto para me destruir? Disse-lhe, disse ela, encontrando o meu olhar. Eu queria matá-lo a mim mesma, mas depois observei-o. Vi-o a andar na biblioteca à noite, a carregar o peso das famílias. Vi-o a tratar a equipa com respeito, ao contrário do Pedro, que nos trata como móveis. Percebi que era apenas um soldado numa guerra que não começou. O senhor matou o meu pai, sim, mas o Pedro matou o primeiro ao traí-lo. Um súbito estrondo de vidro no andar de baixo quebrou o momento. Estão aqui, sibilei. Agarrei a caixa e a pen. O barco, demasiado barulhento, disse a Sofia. Se ligarmos o motor, vão ouvi-lo da casa principal. Vão ter franco-atiradores no penhasco. Então, nadamos nesta tempestade. Vamos afogar-nos. Os olhos da Sofia correram pela sala. Os jet skis debaixo da lona. Olhei por cima da grade. 2 jet skis pretos estavam no cais. Eram mais rápidos, de perfil mais baixo, mais expostos. Sabes pilotar? Perguntei. Cresci nos Açores, João. Sabia andar antes de saber caminhar. Bom, toma a liderança. Seguimos para sul, em direção às luzes da costa da Caparica, depois cortamos bruscamente para o canal industrial. Não pares, não olhes para trás. Desceram a escada. Ajudei-a a empurrar o primeiro jet ski para a água. Enquanto empurrava o segundo, a porta da casa dos barcos abriu-se. 3 homens com equipamento tático entraram. Não hesitei. Disparei 3 tiros. Pam, pam, pam. 2 homens caíram.
O terceiro mergulhou atrás de uma pilha de caixas. Anda! Rugei, saltando para o meu jet ski. A Sofia ligou a ignição. O motor rugiu. Ela acelerou, saindo da rampa e para a água negra e agitada do rio Tejo. Segui um segundo depois, mesmo quando as balas começaram a mastigar a madeira do cais atrás de mim. A chuva picava como agulhas. As ondas tinham 1 metro de altura, batendo no casco do jet ski. Mantive a cabeça baixa, seguindo o rasto branco da Sofia. Consegui ver lanternas a varrer a água dos penhascos acima da minha propriedade. Um holofote do cais privado acendeu-se, varrendo a escuridão. Pop, pop, pop. As balas atingiam a água à nossa volta. Estavam a disparar às cegas para o escuro. A Sofia virou bruscamente para a esquerda, guiando-nos para a sombra de uma enorme parede de contenção. Ela conhecia o Tejo melhor do que eu. Navegava as correntes traiçoeiras com uma audácia que fazia o meu coração bater contra as minhas costelas, não por medo, mas por adrenalina. Viajamos por 20 minutos, o frio a infiltrar-se nos nossos ossos, até que as luzes da Herdade Moretti fossem apenas um brilho tênue no horizonte. Reduzimos a velocidade ao entrar nas águas turvas do canal industrial, uma área ladeada por fábricas enferrujadas e armazéns abandonados. Desligamos os motores e deixamos-nos levar por baixo de um cais de madeira podre. Fiquei ali por um momento, o peito a arfar, a água a escorrer-me do nariz. Olhei para a Sofia. Estava a tremer violentamente, a sua t-shirt cinzenta encharcada e colada à pele, os dentes a bater. Manobrei o meu jet ski ao lado do dela e estendi a mão, agarrando a dela. Estava gelada. Estamos vivos, disse a minha voz rouca. A Sofia olhou para mim, a maquilhagem a escorrer-lhe pelas bochechas, o cabelo selvagem. Parecia um rato afogado. E, no entanto, pensei que ela parecia mais régia do que a Ana alguma vez parecera em Diamantes. E agora? Perguntou ela através dos dentes a bater. Está morto para o mundo. Não tem dinheiro, não tem soldados e a roupa que veste. Apertei-lhe a mão. Um sorriso escuro e assustador espalhou-se pelo meu rosto. O sorriso que me tinha tornado o chefe. Agora, disse, agora vamos ao inferno e recrutamos o diabo. O esconderijo não era uma casa. Era uma cave por baixo de um ginásio de boxe falido no bairro Alto, propriedade de um velho treinador chamado Chico, que me devia a vida 3 vezes. O Chico não fez perguntas. Apenas abriu a pesada porta de aço, atirou-me um estojo de primeiros socorros e uma garrafa de Jameson e voltou para cima para socar um saco. O quarto era espartano. Um sofá de couro, uma mesa, um candeeiro. Tirei o meu casaco de fato e a camisa arruinados. O arranhão de bala no meu ombro de meses atrás estava a doer e tinha um novo corte no braço do elevador de roupa suja. Senta-te, comandou a Sofia. Ela tinha encontrado uma toalha e secado o cabelo, enrolando-se num dos hoodies oversize do Chico. Sentei-me na beira do sofá. Eu consigo fazer isso. Cala-te, disse ela, abrindo o estojo de primeiros socorros. Ela derramou uísque sobre o meu braço. Sibilei, mas não me afastei. Ela trabalhou com mãos firmes, cosendo o corte. O silêncio entre nós era espesso, carregado com o trauma partilhado da noite e a bizarra intimidade da situação. Tens boas mãos, murmurei, observando-a concentrar-se. Queria ser cirurgiã, disse a Sofia amarrando a sutura. Antes da guerra, antes de o meu pai morrer e perdermos tudo, acabei a lavar o chão em vez disso. Olhei para ela, realmente olhei para ela. Lamento pelo teu pai. Foi negócio, mas custou-te uma vida. Custou-me um futuro, corrigiu ela. Olhou para cima, os seus olhos cor de avelã a fixarem-se nos meus. Não me faças arrepender de o ter salvo, João. Não o farei. Estendi a mão, a palma da mão a cobrir-lhe a bochecha. A sua pele estava quente agora. Eu não devia tocá-la. Ela era um problema. Era a filha de um inimigo.
Mas nesta cave, com o mundo a caçar-nos, Bela era a única coisa real que me restava. A Sofia inclinou-se para o meu toque por um segundo, depois afastou-se, levantando-se abruptamente. A Pen, precisamos de ver o que está lá dentro. Acenei com a cabeça, afastando-o um momento. Liguei a pen USB a um laptop empoeirado que o Chico mantinha na secretária. Passamos as 3 horas seguintes em silêncio a percorrer os arquivos. Era pior do que eu tinha imaginado. Não era apenas roubo. Era um desmantelamento sistemático do Império Moretti. O Pedro tinha estado a vender rotas aos irmãos Silveira, os russos. Ele tinha comprometido os juízes que eu tinha no meu bolso e a Ana. Cliquei num ficheiro de vídeo. Era uma gravação granulada da câmara de segurança do meu próprio quarto. Mostrava a Ana e o Pedro na minha cama. Ele é tão aborrecido, dizia a Ana no vídeo, traçando o peito do Pedro. Fala de honra como se isso pagasse as contas. Mal posso esperar que ele se vá embora. Vou redecorar a casa toda. Mármore branco por todo o lado. Livrar-me daquela madeira escura deprimente. Em breve, querida, riu o Pedro. Terça-feira, o avião. Bati com o laptop. A caixa de plástico estalou sob o meu aperto. Levantei-me a andar pela pequena sala como um tigre enjaulado. A humilhação ardia mais do que a traição. Estavam a rir-se de mim na minha própria cama. Pensam que estou morto, sussurrei. Pensam que venceram. Essa é a sua vantagem, disse a Sofia do sofá. Vão ficar descuidados. Vão celebrar. Quando é o funeral? Perguntei. Geralmente 3 dias depois da morte, calculou a Sofia. Então, domingo. Domingo. Acenei com a cabeça. Um caixão fechado, obviamente, já que o meu corpo está perdido no mar. Virei-me para a Sofia. Sabes onde os gregos costumam andar? A Sofia franziu a testa. A família Costas, eles odeiam-no. O senhor tirou-lhes o território do porto. Exatamente. Sorri, um sorriso pouco amigável. Eles odeiam-me, mas odeiam mais o Pedro. O Pedro prometeu-lhes os portos de volta, não prometeu? Naqueles e-mails. Sim, a Sofia acenou com a cabeça, a compreensão a surgir. Ele prometeu devolver o território assim que assumisse o controlo. Mas o Pedro é um mentiroso, disse. Ele já vendeu os portos aos russos. Vimos o contrato. Então, se mostrares aos gregos que o Pedro os traiu, então não preciso de um exército. A Sofia terminou. Só preciso de acender um fósforo. A reunião teve lugar nos fundos de uma tasca grega, às 4 da manhã. Entrei sozinho. Vestia roupas emprestadas, jeans e um casaco de couro preto do Chico. Parecia menos um chefe e mais um brigão de rua. O Zé Costas, o chefe da máfia grega, estava sentado numa cabine a comer souvlaki. Era um homem enorme, com uma barba como palha de aço. 4 guardas armados estavam à sua volta. Quando entrei, os guardas sacaram as armas instantaneamente. Calma, disse levantando as mãos. Só estou aqui para tomar o pequeno almoço. O Zé Costas olhou para mim, o seu garfo congelado a meio caminho da boca. Moretti, estás morto. Vi as notícias. Queda de avião. Melhorei, respondi de forma seca. Deslizei para a cabine em frente ao Zé Costas. Dá-me uma razão para não te dar um tiro na cabeça agora mesmo. O Zé Costas rosnou, sinalizando aos seus homens para não dispararem, mas para manterem a mira. Porque sou o único que te pode impedir de perder 10 milhões de euros, disse. Atirei a pen USB para a mesa. Pedro Diniz, ele prometeu-te os portos de volta se apoiassem o golpe dele, certo? O Zé Costas estreitou os olhos. Talvez. Ele vendeu-os aos irmãos Silveira ontem, menti suavemente. Bem, meio que menti. O negócio estava pendente, mas o Zé Costas não precisava de saber disso. Verifica os arquivos. Pasta marcada Autoridade Portuária. O Zé Costas sinalizou a um dos seus homens para trazer um tablet. Ligou a pen. Enquanto navegava, o seu rosto ficou roxo, a condizer com as cebolas no seu prato. Aquele malaca.
Cuspiu o Zé Costas, batendo com o punho na mesa. Ele jurou pela mãe dele. O Pedro não tem mãe, disse. Nasceu num esgoto. Inclinei-me para a frente. Aqui está o acordo, Zé Costas. Estou morto. Vou continuar morto até domingo. No domingo, no meu funeral, todos os chefes das 5 famílias estarão lá. O Pedro estará lá, a aceitar a coroa. E quero que me emprestes 10 dos teus melhores homens. Não para o matar, apenas para garantir o perímetro. Quero entrar sozinho, mas preciso de saber que quando o fizer, os guardas dele lá fora não vão correr para o salvar. E o que ganho eu? Perguntou o Zé Costas, limpando a boca. Ganha os portos, disse. Desta vez a sério, e tenho o prazer de ver o Pedro Diniz a implorar. O Zé Costas olhou-me por um longo momento. Depois riu. Um som estrondoso que abalou a tasca. Tens tomates, Moretti. Sempre disse isso. Louco, mas tomates. E o Zé Costas estendeu uma mão gordurosa. Temos um acordo. Apertei-a. Saí da tasca para a luz antes do amanhecer. A Sofia estava à espera no Fort Taurus do Chico, virando a esquina. Então, pai, já tinha que... Perguntou ela enquanto eu entrava. Estamos em negócios, disse. Olhei para ela. Parecia exausta. Olheiras sob os olhos, mas ainda estava ali. Ainda comigo. Devias ir, Sofia, disse calmamente. Pega no carro, vai para a Suíça. Tenho uma conta lá a qual te posso dar acesso. Recomeça. Não, disse ela engatando o carro. Por quê? Isto agora vai ficar perigoso. Vão voar balas. Não o vou deixar, João. Por quê? Ela olhou para mim, e a crueza nos seus olhos tirou-me o fôlego. Porque é a primeira pessoa na minha vida que não me mentiu. E porque quero ver a cara da Ana quando entrar por aquela porta. Soltei um riso, um som genuíno. És vingativa, Sofia Valente. Aprendi com os melhores. Ela sorriu. Conduz, disse recostando-me e fechando os olhos. Temos um funeral para ir. É engraçado como a linha entre a obsessão e a sobrevivência pode ser tão tênue, não é? Pensei que era só um plano, uma estratégia fria e calculista. Mas enquanto a Sofia falava, algo mais se desenhava. Ela, a filha do meu inimigo, era a minha aliada mais improvável. E a verdade dela, ainda que dolorosa, era um refrescante banho de água fria depois de anos de mentiras e dissimulações. A sua sede de justiça, ou talvez de vingança, era tão palpável quanto a minha. Em que medida a minha atração por essa ferocidade dela se misturava com o reconhecimento de uma inteligência brutal que eu tanto apreciava? Não sei. É tudo uma confusão de sentimentos, uma tapeçaria que se tece com fios de ódio, respeito, gratidão e... algo mais que não sei nomear. De volta ao funeral. João sussurrou a Ana, o rosto desprovido de cor. Agarrara-se ao púlpito com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. É um milagre. Poupa o número, querida, disse a minha voz calma, mas com uma intensidade letal, enquanto caminhava pelo corredor central. Os meus passos ecoavam no chão de pedra. Clique, clique, clique. A multidão abriu-se para mim como o mar vermelho. Murmúrios irromperam. Ele está vivo! É um fantasma! O Pedro recuperou primeiro. A sua mão foi para a cintura. Isto é um impostor. Segurança! A tua segurança desapareceu, Pedro, disse sem quebrar o passo. O Zé Costas manda cumprimentos. Os seus homens estão a desarmar a tua equipa lá fora. O Pedro olhou para as saídas laterais. Capangas gregos saíram das sombras dos vestíbulos, de braços cruzados, a acenar para mim. O Pedro estava encurralado. Cheguei ao altar. Parei a 1,5 metros da minha esposa e do meu melhor amigo. De perto, podia ver o terror nos seus olhos. Era inebriante. Pareces desapontado, Pedro. Sorri friamente. O champanhe não te caiu bem?
João, irmão, gaguejou o Pedro, levantando as mãos. Pensamos que estavas morto. Os relatórios, o avião. O avião que sabotaste? Perguntei. Não, nunca. Quem te disse essas mentiras? O Pedro apontou um dedo trêmulo para a Sofia. Ela, a empregada? Ela é louca, João. Ela tem te andado a roubar. Despedimo-la. Virei-me para a congregação. O meu subchefe alega que estou a mentir. Alega que a minha esposa é uma viúva enlutada. Tirei um pequeno comando do bolso e apontei-o para o ecrã de projeção que tinha sido montado para mostrar uma montagem da minha vida. Em vez de fotos minhas, o ecrã ganhou vida com as imagens de segurança do quarto. A imagem era nítida. O Pedro e a Ana enlaçados nos lençóis. O áudio ecoou pelos altifalantes da capela. Quando é que sai a notícia? O avião caiu sobre o Atlântico há 20 minutos. Falha mecânica. Trágico. Balanços de surpresa percorreram a sala. Os chefes das 5 famílias olharam uns para os outros, as suas expressões endurecendo. No seu mundo, o assassinato era negócio, mas a traição, dormir com a esposa do chefe e sabotar o seu avião, isso era um pecado punível com a morte. A Ana afundou-se de joelhos a soluçar a sério desta vez. João, por favor, ele forçou-me. Eu estava com medo. Olhei para ela sem qualquer emoção. Ou estavas com medo. Parecias bastante excitada em gastar o meu dinheiro no Algarve. Virei-me para o Pedro. E tu? Vendeste as rotas do porto aos russos. Traíste os nossos aliados mais antigos. Acenei com a cabeça para a delegação grega lá atrás. O Pedro percebeu que tinha acabado. A charada estava feita. Rosnou, tirando um revólver escondido da sua cartucheira no tornozelo. Morre, filho da... O tiro não veio do Pedro. Veio da Sofia. Ela estava ao meu lado, uma pistola a fumegar na mão. Tinha atirado do casaco com uma velocidade que chocou a sala. A sua mira era certeira. O Pedro agarrou o ombro, a gritar enquanto largava a arma e caía no chão. Olhei para a Sofia, impressionado. Belo tiro, mas falhaste o coração. Não estava a mirar o coração, disse a Sofia friamente. Mirei o ombro. Ele não vai ter a saída fácil. Tem de responder pelo meu pai. A sala silenciou-se. O teu pai? Pedro gemeu, agarrando o ombro a sangrar. Quem és tu? Eu sou Sofia Valente, anunciou, a sua voz clara e ressonante. Filha de Carlos Valente, o homem que traíste para chegar ao topo. A revelação atingiu a sala como uma bomba. O nome Valente era lendário. Ver a sua filha ao meu lado era a unificação de 2 linhagens em guerra. Coloquei uma mão nas costas da Sofia. Levem-nos. Os homens do Zé Costas avançaram, agarrando uma Ana a gritar e um Pedro a sangrar. João, sou a tua mulher, a Ana guinchou enquanto era arrastada pelo corredor. És uma viúva, corrigi, mas não a minha. À medida que as portas se fechavam sobre os traidores, virei-me para a sala de gangsters atônitos. Ajustei o meu casaco. Desculpas pela interrupção, disse suavemente. Mas penso que tenho um funeral para cancelar. Há trabalho a fazer. O silêncio que se seguiu ao tiro na capela foi mais pesado do que o chumbo que acabara de estilhaçar o ombro do Pedro. O eco da explosão parecia pairar no teto abobadado, misturando-se com o cheiro a lírios e pólvora. O Pedro debatia-se no chão de mármore. Agarrando o ombro, o seu sangue a manchar a pedra branca imaculada. Um forte contraste com o funeral perfeitamente orquestrado que ele tinha planeado. A Ana já não gritava. Estava paralisada, os olhos a guiar entre o homem que traíra e a mulher que atormentara. Eu não olhava para a congregação. Não olhava para os outros 5 chefes que observavam a cena com uma mistura de choque e respeito calculista. Olhava apenas para a Sofia. Ela não baixara a arma. A sua mão estava firme, a sua respiração controlada. Parecia uma estátua da vingança. Zé Costas
disse calmamente, quebrando o silêncio. O chefe da máfia grega avançou, um sorriso sombrio no rosto. João, um serviço bonito. Normalmente odeio funerais, mas este eu gostei. Limpa a sala, comandei, a minha voz baixa, mas a projetar-se até os bancos de trás. As famílias podem esperar no salão de recepção. Falarei com eles daqui a 1 hora. Agora, isto é um assunto de família. À medida que a sala se esvaziava, deixando apenas eu, a Sofia, os guardas do Zé Costas e os 2 traidores, a atmosfera mudou de choque para julgamento. Aproximei-me do Pedro, que ofegava. Empurrei a perna do meu antigo melhor amigo com a ponta da bota. Levanta-o, ordenei. 2 dos homens do Zé Costas puxaram o Pedro para os joelhos. Outros 2 agarraram a Ana. Ela começou a chorar, um som áspero e feio que me irritava os nervos. João, olhe para mim! A Ana soluçou, a maquilhagem a escorrer-lhe pelo rosto, fazendo-a parecer um palhaço trágico. Foi ele. O Pedro ameaçou-me. Disse que me mataria se eu não lhe desse os seus códigos. Fiz por amor, João. Queria salvar-me para estar lá para a sua memória. Abaixei-me para ficar ao nível dos seus olhos. Estendi a mão e coloquei uma madeixa de cabelo atrás da sua orelha. A ternura do gesto fê-la soluçar ainda mais, pensando que estava perdoada. Sabes, Ana, disse suavemente, quase acreditei em ti, mas depois lembrei-me da gravação de áudio. Não estavas a chorar quando falaste em redecorar a casa. Não estavas com medo quando riste sobre o meu corpo a apodrecer no Atlântico. Levantei-me, o meu rosto a endurecer como pedra. Não foste uma vítima, foste uma investidora. Apostaste contra mim e perdeste. Virei-me para a Sofia. O que queres fazer com eles? A Sofia guardou a arma. Caminhou em direção a eles, os saltos das suas novas botas a clicarem ritmicamente. Parou em frente ao Pedro. O meu pai, disse a sua voz suave, implorou pela vida num armazém nos cais. Pediu 5 minutos para se despedir da filha ao telefone. Tu disseste que não. Disseste que mortos não fazem chamadas. O Pedro cuspiu aos seus pés, embora a sua desobediência fosse fraca. Ele era fraco, assim como tu. Eu não sou fraca, Pedro. Sofia respondeu, inclinando a cabeça. Vivi nas paredes da casa do teu inimigo durante 2 anos. Servi-te café enquanto planeavas um assassinato. Ouvi-te vangloriares-te da tua inteligência enquanto lavava os teus pratos sujos. E agora sou eu que decido se sangras até a morte neste chão ou não. Virou-se para mim. Não os mates. Levantei uma sobrancelha. Piedade, Sofia, isso é perigoso. Não é piedade, corrigiu ela. É punição. Se os matares, o sofrimento deles acaba num segundo. Tornam-se tragédias, mártires talvez. Mas se viverem... Olhou para a Ana, cujos olhos se arregalaram em confusão. Despede-os, comandou a Sofia. Desculpa, a Ana ofegou. Ouviste-a, acenei para os guardas. Tirem-lhes tudo, continuou a Sofia, a sua voz ganhando força. Os Rolex, os diamantes, as chaves dos penthouse, o acesso às contas offshore, tudo. Quero que saiam desta igreja apenas com a roupa que vestem. Cruzei os braços intrigado. E depois? E depois, disse a Sofia, um sorriso sombrio a tocar os seus lábios. Nós metemo-los num avião de carga. Não para a Serra da Estrela. Isso é demasiado exótico. Enviamos para uma colônia penal nas Minas de Sal, na Patagônia. Tenho um contacto lá dos velhos tempos. Um homem que deve um favor à família Valente. Eles precisam de trabalhadores. Trabalhadores não pagos, não reconhecidos. A Ana gritou. Não, João, por favor, só me mate. Por favor, só me mate. Para uma mulher que passara a vida envolta em seda e a banhar-se em leite importado, a perspectiva de trabalho árduo no frio congelante
Era um terror além da compreensão. Era um desmantelamento completo da sua identidade. Gosto disso, disse. Sinalizei aos guardas. Tirem-nos da minha vista. Se falarem, amordaçem-nos. Se fugirem, partam-lhes as pernas. Mas mantenham-nos vivos. Quero que se lembrem deste dia pelos próximos 40 anos. Enquanto eram arrastados a gritar, para fora da capela, senti um peso levantar-se do meu peito. Não era apenas o peso da traição. Era o peso da coroa. Percebi pela primeira vez em anos que não a carregava sozinho. A semana seguinte foi um borrão de reconstrução. A narrativa foi habilmente tecida. A história oficial era que o Pedro Diniz tinha tentado um golpe e morrera tragicamente num tiroteio com lealistas. A Ana fugira do país em desgraça. As 5 famílias aceitaram esta versão dos acontecimentos porque mantinha a estabilidade e porque eu lhes ofereci taxas favoráveis nas novas rotas de transporte que tinha garantido com os gregos. Na sexta-feira, a herdade Moretti tinha regressado a uma aparência de normalidade. Os buracos de bala na casa dos barcos foram remendados. A equipa, abalada mas leal, regressou aos seus deveres. Mas o silêncio na casa era diferente agora. Não era o silêncio pesado e pressurizado dos segredos. Era a quietude de um novo começo. Eu estava na biblioteca, o fogo a crepitar na lareira. Estava a servir 2 copos de um uísque de 1940, uma garrafa que tinha guardado para o meu 10º aniversário. Mas esta ocasião parecia muito mais digna. Ouvi a porta abrir. A Sofia estava lá. Trocaram o uniforme de empregada por uma blusa de seda creme e calças de carvão bem cortadas. Parecia profissional, elegante e deslumbrantemente bonita. Mas havia uma mala na sua mão. A minha mão congelou a meio do servir. Pus a garrafa lentamente. Vais a algum lado? Perguntei, a minha voz cuidadosamente neutra. A Sofia entrou na sala, deixando a mala junto à porta. A conta na Suíça está ativa. Verifiquei esta manhã. É mais dinheiro do que eu poderia gastar em 3 vidas, João. Obrigada. Ganhastes, disse. Peguei nos copos e caminhei até ela, entregando-lhe um. Então é isso. Pegas no dinheiro e foges. A Sofia pegou no copo, girando o líquido âmbar. Não encontrou o meu olhar. Foi o acordo, não foi? Eu ajudo-o a recuperar a sua vida e o senhor dá-me uma nova. Posso finalmente ser Sofia Valente novamente. Posso ir para o Porto ou para a Europa. Ninguém me conhece lá. Posso ser apenas uma mulher, não uma empregada, não uma espiã. É isso que queres? Perguntei aproximando-me. Ser apenas uma mulher. A Sofia olhou para mim então, e o conflito nos seus olhos cor de avelã era doloroso de testemunhar. Não sei, sussurrou. É o que eu pensava que queria. Durante 2 anos, enquanto esfregava os seus chãos, sonhei em sentar-me num café no Porto, a ler livros e nunca mais olhar por cima do ombro. Mas ela tomou um gole do uísque, a ardência parecendo roubar-lhe a resolução. Mas esta semana, a trabalhar a logística consigo, a negociar com o Zé Costas, a encontrar as fugas nas contas, senti-me eletrizada. Senti como se estivesse a acordar de um longo coma. Dei um passo mais perto, invadindo o seu espaço pessoal. Ele cheirava a tabaco e chuva. Tens a mente do teu pai, Sofia. O Carlos era um estratega brilhante. Estava lá apenas rodeado por cobras. Tu tens o dom dele. Desperdiçá-lo num café no Porto seria uma tragédia. E qual é a alternativa? Desafiou ela, a sua voz a subir ligeiramente. Ficar aqui. Como que? A antiga empregada, o caso de caridade. A filha do seu inimigo a viver sob o seu teto? Não, disse firmemente. Nunca isso. Voltei à minha secretária e peguei numa grossa pasta de couro. Entreguei-lhe. O que é isto? Perguntou ela. Abre. A Sofia pousou o copo e abriu a pasta. Era um documento legal.
Um acordo de parceria, não para um negócio, mas para o trust, que possuía toda a empresa Moretti. Estou a reestruturar, disse, encostado à beira da minha secretária. A posição de subchefe é obsoleta. Encoraja a ambição e a traição. Estou a criar um conselho, uma dualidade. 2 assinaturas necessárias para cada decisão importante. Uma é a minha. A Sofia examinou o documento, os seus olhos arregalando-se. E a outra? A tua, disse. Ela largou a pasta na secretária, afastando-se. És louco. As 5 famílias nunca aceitarão uma mulher, especialmente uma valente. Vão revoltar-se. Que o tentem, encolhi os ombros, um brilho perigoso nos meus olhos. Eles viram-te naquela igreja. Viram quem puxou o gatilho. Eles temem-te, Sofia. E o que não temem, respeitam. Além disso, com os gregos a apoiar-nos, somos intocáveis. João, isto é metade do seu império. É um império que eu não teria sem ti, retruquei. Encurtei a distância entre nós novamente. E desta vez não parei até estar a centímetros dela. Estendi a mão pegando nas dela. Ainda estavam ásperas, os calos dos produtos de limpeza a desaparecerem lentamente, mas ainda lá. Um mapa da sua história. Eu não quero uma subordinada, Sofia, disse a minha voz a baixar para um sussurro rouco. Já tive subordinados. Já tive uma esposa que sorria, acenava com a cabeça e tramava a minha morte. Estou cansado de olhar por cima do ombro. Quero olhar ao meu lado e ver a única pessoa que sabe a verdade. A verdade, ela ofegou, o coração a bater-lhe contra as costelas. A verdade é que somos iguais, disse. Somos ambos fantasmas que se recusam a ficar mortos. Somos ambos monstros feitos por esta cidade e somos ambos incrivelmente solitários. Uma lágrima escorregou pela bochecha da Sofia. Ele tinha razão. A adrenalina da perseguição tinha o mascarado, mas a solidão era um vazio que ela carregava desde que o pai morreu. Não posso ser o seu par, sussurrou ela, a voz a tremer. Não vou ficar em silêncio nunca mais. Nunca quero que fiques em silêncio, prometi. Grita, luta, governa. Apenas faz aqui comigo. Inclinei-me, a minha testa a repousar contra a dela. Não entres naquele avião, Sofia. O porto é aborrecido e o café lá é superestimado. Uma risada borbulhou do seu peito, um som genuíno e quente que quebrou a tensão. Ela olhou para mim, realmente olhou para mim, e viu não o carniceiro, mas o homem que se sentara numa cave com ela e cozera as suas feridas. Ok, sussurrou ela. Ok, eu fico. Soltei um suspiro que parecia que eu tinha estado a prender por uma semana. Beijei-a então, um beijo lento e ardente que sabia a uísque e promessa. Não era o beijo desesperado, movido pela adrenalina do esconderijo. Era deliberado. Era um contrato assinado em respiração e pele. Quando nos afastamos, fui até a gaveta da secretária e tirei a caixa de veludo. Prendi o brasão Moretti Valente na sua blusa, bem sobre o seu coração. Bem-vinda à casa, chefe, sorri. A Sofia tocou no alfinete, os seus dedos a tocarem o ouro. Olhou para a mala junto à porta, depois de volta para o homem à sua frente. Uma condição, disse, os olhos a estreitarem-se de forma divertida. A sua inteligência afiada a regressar. Diz. Ala Sul, vou remodelá-la. Odeio as cortinas. Queima-as, ri. Queima tudo se quiseres, enquanto o reconstruíres comigo. A Sofia caminhou até a mala, pegou nela e entregou-a a mim. Torne-se útil, João, ela sorriu, caminhando em direção à porta. Leve isto lá para cima. Tenho uma reunião com a autoridade portuária daqui a 20 minutos. Temos um carregamento para interceptar. Observei-a afastar-se. O balanço das suas ancas a comandar a sala, o corredor, a casa inteira. Eu ri, balançando a cabeça enquanto pegava na sua mala. A empregada tinha partido. A rainha tinha chegado.
E pela primeira vez na minha vida, o rei estava perfeitamente feliz em aceitar ordens. E é assim que a empregada, a quem disseram para ficar em silêncio, acabou por silenciar o submundo inteiro. João e Sofia não só sobreviveram, como reescreveram as regras do jogo. É um lembrete de que, por vezes, a pessoa mais perigosa na sala não é a que segura a arma, mas sim a que serve o café. A lealdade não é sobre quem está consigo há mais tempo, é sobre quem fica quando a tempestade chega. Será que valeu a pena toda esta reviravolta? Às vezes, pergunto-me. A minha vida, que eu achava tão sólida e bem definida, desfez-se em 1000 pedaços numa única noite. Reconstruí assim, mas de uma forma que nunca imaginei, ao lado da filha do meu maior inimigo. É uma parceria, um legado partilhado, um trono diferente. Sinto-me mais leve, mais real de alguma forma. Mas o preço foi alto. A confiança estilhaçada, o sangue derramado. Eram eles, o Pedro e a Ana, os vilões da minha história. Ou eu era apenas um alvo conveniente no jogo de poder deles. E eu, o carniceiro, tornei-me numa vítima que se reinventou, ou apenas um predador que trocou de território. Não sei. As noites são diferentes agora, menos solitárias, mas não menos complexas. No fundo, é a minha história, a nossa história, e continua a ser escrita a cada dia, sem um final certo à vista. Assim é a vida, não é? Um emaranhado de escolhas, consequências e um rasto de incerteza.